Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a Tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 43, Livro do Céu, volume 1, capítulo 49. Matrimônio da Cruz. Regressando ao princípio, quando Jesus me dignava vir, frequentemente me falava da sua paixão e punha a intenção de dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que, além do matrimônio já descrito, ficava outro por fazer, e este era o desponsório da cruz. Lembro-me de dizer: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Recordo que dizia: antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios. Mas, desde que foram carregadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada, e isto porque recebeu a insígnia de mim, Filho de Deus. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz, e encontrando o amargo se desgosta, se lamenta, e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem arroja-se dentro, encontrando o seu sabor, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que, se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria crucificar-me com ele. E enquanto dizia isto, vi que de suas santíssimas chagas saíam raios de luz, e dentro destes os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei porquê, desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir. Fui surpreendida por um grande temor que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma que via tão indigna de receber esta graça, que não me atrevia a dizer: Senhor, crucifica-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso, esperando o meu querer. Quem pode dizer como no íntimo de minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna? Minha natureza se assustava e tremia. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus intelectualmente me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, ele disse: Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que conceda a graça de me crucificar, e ao mesmo tempo peço-te que não
faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim, aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, trespassaram-me as mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz, juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar da paz, da alegria e da dor. Era tanta dor nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Sentia que os ossos das mãos e dos pés se partiam em pedaços, em pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento que não sei explicar e me fornecia tal força que enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Na parte externa do corpo nada parecia, porém sentia as dores corporalmente. Tanto é verdade que quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava nestes pontos das mãos onde tinha trespassado o raio de luz junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos, e se não se tivessem atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio da santa obediência! O Senhor foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte. Tanta era a força das dores, e a obediência me restituía a vida. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via, mas quando perdi os sentidos, via as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Esta foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque destas crucifixões tinha havido tantas que é impossível numerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isso. Então, eis que nesse trecho a Luísa recebe essa graça grandiosa de estar mais assemelhada a Jesus, porque ela recebe a graça da crucificação mística, que é uma crucificação que ela recebeu na alma, mas ela relata que foi tão profunda a experiência, né, que não foi apenas uma, esta foi a relato da primeira, mas ela diz que foram diversas, que ela não consegue nem enumerar, então entende-se que ela foi crucificada por diversas vezes, muitas vezes, e ela vai relatando em alguns episódios, alguns capítulos, ela vai narrando a experiência de crucificação, mas de que é uma experiência mística, porque ela estava fora do corpo, ela recebeu essa crucificação na alma dela, mas ela diz que foi tão intenso, foi tão profundo, foi tão real, que ela sentia no próprio corpo as dores dessa crucificação, dessas crucificações. Não aparecia visivelmente, né? Ela pede para Jesus que podia crucificá-la, mas desde que não, né, ficasse só entre os dois, que não aparecesse visivelmente, porque imagina, né, as especulações, os curiosos e tudo mais que depois poderiam se suceder. E ele concede essa graça, né? Na verdade, era a intenção, né? De fazer tudo muito dentro, muito íntimo na alma. Mas algo assim que é importante nesse texto, a gente meditar profundamente, é o que o Senhor fala logo no começo. É que as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Então, todas aquelas obras, todas aquelas intenções de fazer o bem, de ser bom, de praticar as virtudes, se elas não tivessem enxerto na cruz, ele fala que
que não têm, tornam-se fracas, né? Essas virtudes, elas não são embelezadas. Então, o embelezamento está nesse enxerto ali. E aí ele fala, né, que antes da vinda dele na terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, tantas realidades que eram consideradas más, especialmente a cruz, né? Elas eram consideradas como se fossem opróbrios, como se a pessoa fosse um condenado, como se a pessoa fosse um esquecido de Deus, como se ela fosse um rejeitado de Deus. Então, até a vinda de Jesus na Terra. Então, especialmente a cruz, né? Então, até mesmo realidades tipo a mulher estéril, né? Pessoas estéreis, os leprosos, tudo aquilo ali era considerado como se a pessoa tivesse, né? Se ela fosse ali realmente muito... Deus não considerasse aquela pessoa. Então, se ela recebia penas, sofrimentos, tribulações, tudo que a pessoa vivia era considerado como se ela fosse um rejeitado por Deus. Quando Jesus vem e assume a cruz, o que ele faz? Ele diviniza, ele diviniza a cruz, ele santifica. Então, toda essa realidade de sofrimento, a partir de Jesus, foram todos santificados e divinizados, mesmo porque todas essas realidades humanas ele viveu, ele experimentou, ele passou, ele viveu por nós. Cada ato que nós vivemos, Deus, né, Jesus na humanidade dele, ele viveu cada ato por nós. Então toda a nossa vida, né, de todos os homens, do primeiro ao último, que é vivida, do primeiro ao último momento da vida, que a pessoa não rende graças para Deus, não retribui a Deus aquilo que recebe. Jesus passou por tudo, né? Ele retribuiu, refez todos os atos nossos e retribuiu as ações de graças para Deus, né, em nosso nome, em nosso lugar. Então, e nisso nos sofrimentos, não foi só na parte boa, mas em todos os atos. Então, todos os atos se tornam os bons e os não bons, as alegrias e os sofrimentos. Todas essas nossas realidades, de cada uma das pessoas, ele passou por todas, ele viveu todas por nós. Então, ao fazer isso, ele divinizou, ele santificou. E a cruz que antes, né, tanto é que relata que a cruz, na época de Jesus, era tida como a pior morte, era a morte realmente da pior, da escória, né? Os piores morriam na cruz, morriam crucificados, porque era o tipo pior de morte que existia. Então ele se submeteu ao pior tipo de morte da época dele, para poder ali, né, nesse ato, ele tornar a cruz ali algo realmente divinizado, algo realmente santificado. Então, quando nós conseguimos, pela graça dele também, compreendermos o bem que é a cruz, né, depois de Jesus, depois desse ato de divinização que ele trouxe para a cruz e para os sofrimentos, né, porque ele é o sofredor dos sofredores, ele que realmente passou por todas as dores, sofrimentos e opróbrios que eram possíveis acontecer, e até mesmo de forma inimaginável tudo que ele viveu e sofreu, que a gente não tem, mesmo lendo as horas da paixão lá, ainda não, a gente não consegue penetrar profundamente o que realmente aconteceu, né, na sua humanidade, ali tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele sentiu. Mas mesmo assim a gente já tem uma noção de como que foi. E aí, né, ele, né, traz essa, né, traz essa nova, reveste, né, de uma característica de bem mesmo, a cruz. E ele vai nos ensinar no livro do céu muito a respeito do bem que é a cruz. Que a cruz não é mal, a cruz é bem, a cruz é santificação. E, então, entender isso realmente ali entender profundamente o que a cruz significa, como ele fala aqui, experimentar o interior da cruz, né? Como se, tipo, né, tem uma madeira e por fora a casca dela é amarga, mas conforme vai descascando ela, no interior dela existe um sabor, existe doçura, existe nutrientes, existe
ali um alimento substancial e nutritivo e doce. Mas esse alimento nutritivo e doce, ele está dentro, está no interior dessa madeira, desse pau, e quem não se aprofunda, quem não adentra mesmo no significado, né, do para quê daquilo, fica no superficial. Então, se ficar no superficial, fica no amargo, fica na casca. Então, por isso que ele fala que muitas pessoas ficam só na aparência, e aí o que acontece, né? Aí só experimenta o desgosto, as lamentações, né? Fica considerando como se fosse só desgraça, e então não entende o que realmente a cruz significa. Então é importante a gente entender isso, que ao compreender que as realidades que nos vêm, que são realidades adversas, que são realidades de cruz mesmo, de sofrimento de cruz, se nós buscarmos em Deus, né, isso tem que ser em Deus, não pode ser humanamente, porque humanamente a gente só vai ficar na casca. Isso é uma coisa certa. Se nós ficarmos no humano, se nós ficarmos no superficial, se nós não adentrarmos no mistério do que realmente está nos acontecendo, que trabalho que Deus está realizando através daquela circunstância, através daquela situação que nós estamos vivendo, nós estamos passando, ou mesmo que não esteja acontecendo conosco, mas com alguém próximo, mas que de forma direta ou indireta nos atinge. Se a gente ficar só no superficial, a gente só vai ver realmente coisa mal, a gente vai ver demônio, a gente vai ver desgraça, a gente vai ver maldade. Né? Então vamos ficar ali no amargo, na casca mesmo. Mas quando a gente, né, pede a graça para Deus, para poder compreender o trabalho que Ele está realizando, o que Ele está fazendo, né, e ao Ele nos dar-nos a graça dessa compreensão, nós vamos realmente ali como a Luísa, né? De repente ter até aquela graça ali de desejar aquele sofrimento, porque nós vamos entender que esse sofrimento ele é para embelezar a nossa alma. Todo o sofrimento que nos vem, né, o que Deus nos permite é para fazer aquela purificação que nós precisamos, tanto nós precisamos, e para embelezar, tornar a nossa alma bela, porque a nossa alma se torna bela à medida que ela se assemelha a Jesus. Então, não tem como a nossa alma ser bela se nós não quisermos passar pelo processo da cruz, do sofrimento, da resignação, o processo da entrega, o processo da aniquilação, da purificação. Se a gente não quiser passar por isso, a nossa alma vai ficar feia, a nossa alma vai ficar torta, a nossa alma vai ficar... imagina ali uma enrugada, eu lembrei aqui agora de uma expressão, né? Enrugada. Então imagina uma fruta quando ela está no auge ali quando ela está madura, no auge da colheita, no auge do consumo, ela está bela, está bonita, está palatável, ela está atraente para ser comida, né? Para ser deglutida, para ser consumida. Mas imagina que essa mesma fruta, ela se deixe, né, não se deixe ser consumida, e ela começa a ficar, passar do tempo, né, e começa a apodrecer. Então, muitas vezes a nossa alma pode acontecer isso, se nós não deixarmos que o Senhor trabalhe nela, a nossa alma pode ficar assim, né, enrugada, apodrecendo, ficar turvada, ficar escura. E é assim que muitas e muitas e muitas almas hoje se encontram, né? Nessa podridão realmente fétida. Nós não temos a graça de visualizar o estado da nossa e de tantas outras almas. Mas, se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila, ela teve a visão de uma alma em estado de graça e de uma alma em estado de pecado mortal. E ela relata que a alma em estado de graça é uma alma luminosa, uma alma belíssima, e uma alma que está ali no pecado, que está no pecado mortal, que ela é horrível, horrível, diz que é um aspecto horroroso de se ver. Então, ela teve essa graça de ver, né, de ter essa visualização. Nós não, nós só trabalhamos com a nossa imaginação, mas a gente pode trabalhar, porque a nossa imaginação ela pode ser utilizada a nosso favor para a gente visualizar, vislumbrar pela graça de Deus,
muitas realidades. Então, essa realidade da cruz, inclusive, a gente também pode trabalhar na nossa imaginação. E quando vem as realidades, nós pedimos a graça, Senhor, né, me faça fazer a experiência realmente do profundo desse trabalho que o Senhor está fazendo, né, dessa realidade, dessa circunstância que eu estou vivendo. Me faça penetrar no profundo disso, entender o que o Senhor está fazendo, o trabalho que o Senhor está fazendo e amar tudo que o Senhor está fazendo. Então, isso é realmente entrar no interior da cruz e não ficar só na casca, ficar só no amargo. Então, que o Senhor nos conceda, nesse dia de hoje e todos os dias da nossa vida, o desejo de aprofundar-se no interior das cruzes que Ele nos manda e não ficar realmente só no amargo, para poder a gente não correr o risco de repugnar e de rejeitar e de querer jogar fora, né? Porque às vezes você pega ali um alimento e ele é amargo, a nossa tendência inicial é jogar fora, né? Porque não tem aquele desejo de consumir. E quando é mais doce, né? Aí realmente não dá desejo de consumir. Então, que a nossa cruz nós entendamos a beleza e a docilidade e a santificação que ela contém, para que assim nós podemos abraçar todos os dias, todas elas, cada uma delas, e amar, 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 amar. Amém, Fiat.